Muito bom dia a todos. O tema que vos trago hoje está relacionado com algo que eu tenho de partilhar desde já, que é uma imagem que eu vou partilhar convosco e que surge um pouco no seguimento de um comentário que eu ontem recebi a um dos meus vídeos e que demonstra que ainda existe uma confusão tremenda resultante da desinformação que tem sido trazida publicamente relativamente a tudo o que vem da Rússia. A Rússia basicamente é um bicho-papão, um rolo compressor que quer conquistar tudo, o mundo inteiro, e que vai fazer uma purificação de raças e de etnias, enfim, as pessoas estão a tentar aplicar para a Rússia os princípios que tinham para Hitler e estão a tentar, e as ideias até que tinham relativamente a Hitler, e estão a tentar arrastar esse tipo de ideias para causar medo e pânico em público. E uma das situações que vai fazer agora um mês, no próximo dia 5, que a meu ver merece preocupação, porque nunca houve o mesmo entusiasmo para desmentir ou para tentar explicar aquilo que se trata efetivamente, as declarações de Dmitry Medvedev no seu canal Telegram, a 5 de abril passado. Tenho de ser eu a tentar fazer isso, na esperança de que alguém consiga ver este vídeo e finalmente perceber o que é que Medvedev quis dizer quando disse exatamente isto que eu vou partilhar convosco. Portanto, deixem ver se consigo. Acho que não estou a conseguir partilhar convosco o ecrã. Esperem, não é isto. Não é isto. É isto. Pronto. É esta imagem. De ponta a leste da Rússia até Lisboa, a criação da Eurásia estará nos planos do Kremlin. E reparem logo, claro, no comentário de quem, que por acaso, lá está, isso é uma questão editorial, eu nem sequer interfiro, porque faz sempre este tipo de comentários sozinho, sem qualquer tipo de contra-argumento para poder colocar alguma água na fervura, no alarmismo desta pessoa que está sempre contra a Rússia. Tudo na Rússia está errado, tudo na Rússia vai ser o apocalipse e o fim do mundo, e aqui está este alarmismo, até onde irá o Kremlin, com estas declarações de Medvedev. Pronto, eu vou já retirar isto, porque isto até acaba por ser um pouco nocivo aqui para o nosso conteúdo. E posso dizer-vos o que é que Medvedev quis dizer com a questão de Lisboa a Vladivostok. Ponto número 1. Quando Medvedev está a fazer referência e faz uma declaração por escrito a dizer que o grande sonho é o de finalmente construir uma Eurásia de Lisboa a Vladivostok, está a indicar as localidades mais a leste da Rússia e mais a leste do continente europeu, que é Lisboa. Qual é que é o grande projeto? O grande projeto, basicamente, é conseguir criar uma união económica entre todos os países que venham a estar incluídos nesta região, portanto, uma Europa, a chamada Grande Europa, que é um conceito que também veio emergir, primeiro foi promovido, de certa forma, por Charles de Gaulle. O que Charles de Gaulle disse em 1959 não foi aquilo que José Milhazes disse quando fez o comentário em duas frases na SIC Notícias. Não disse, Charles de Gaulle aquilo que disse foi que queria construir uma grande Europa do Atlântico até aos Urais. Ora bem, Vladivostok não fica nos Urais. E o Atlântico não é necessariamente Lisboa. Portanto, estamos a falar de um conjunto de locais e de destinos, aqui um pouco muito mais restritos, mas, dada a realidade da época, estamos a falar há mais de 60 anos, naturalmente que estaria a pensar numa ligação em grande de todo o tipo de, de países envolvidos, uma vez também estava em causa a tal discussão, por causa da Comunidade Económica do Carvão e do Aço, os primeiros passos daquilo que é hoje a União Europeia estavam a ser dados ainda, estava a arrancar, ou seja, basicamente aquilo que se pretendia, que se queria promover, era um projeto de paz, assegurar e garantir a paz à Europa na sequência de duas guerras mundiais extremamente desastrosas e que foram hediondas e nefastas para o continente europeu, criar um projeto de paz através da economia. A União Europeia basicamente é isso. Por isso é que começou por se chamar Comunidade Económica, por isso é que ainda nos anos 80, início dos anos 90, Comunidade Económica Europeia, depois Comunidade Europeia, agora União Europeia, portanto, e temos tudo em volta,
se forem ver o Tratado da União Europeia, o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, vocês vão ver que aquilo que congrega, os aspectos que congregam todos os países envolvidos neste projeto de integração comunitária estão essencialmente relacionados com questões económicas. As políticas de comércio, as políticas de agricultura, mesmo as políticas de segurança, a livre circulação de pessoas e bens. Portanto, e poderia ficar aqui a aprofundar ainda mais estas questões. Basicamente, a União Europeia é uma organização regional que pretende assegurar paz e amizade entre os povos através da saúde, da boa saúde e do bom funcionamento das relações económicas entre todos. Porquê? Porque, no fundo, se nós formos pensar bem, sempre foi a disputa pelo poder e as motivações económicas que estiveram por trás, quer da Primeira Guerra, quer da Segunda Guerra Mundiais. Portanto, na Segunda Guerra já nem tanto, mas ainda assim acabou por se tornar foi aquela ambição de recuperar económica, política e militarmente, mas também economicamente. Portanto, não foi só economicamente, ao contrário daquilo que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, mas foi uma forma de garantir que alguém tinha mais poder do que os restantes, basicamente, ou que poderia sobrepor-se aos restantes. Com este projeto da União Europeia, pretendeu-se criar uma igualdade política e, acima de tudo, através da economia, criar as bases para assegurar a paz entre todos e impedir que voltasse a acontecer uma nova guerra no espaço europeu. Portanto, o objetivo foi esse. Por isso é que a União Europeia também foi agraciada com o Prémio Nobel da Paz, muito recentemente, julgo que foi em 2010, não tenho agora a memória em mente, julgo que foi em 2010, tinha de recuperar isso, mas julgo que sim, foi a seguir a Barack Obama, se não estou em erro. Portanto, quando nós analisamos este projeto da Europa, do Atlântico aos Urais, estamos a pensar basicamente nisto, em criar elementos comuns e interesses comuns a todos, prosseguir interesses que sejam comuns a todos, e que possam, de certa forma, ser o suficiente e ser o garante para que não existam fricções, nem existam tensões entre diferentes ideologias e diferentes povos. Qual é esse elemento? Não são naturalmente os culturais, porque temos diversas culturas no espaço europeu, incluindo também na Europa de Leste e tudo mais. Não vai ser também o capítulo, por exemplo, em matérias sociais, porque cada Estado preserva a sua soberania e a sua forma de ver, não vai ser também a religião, a economia, aquele elemento comum em que toda a gente tem um pensamento, ou tem pelo menos a ambição de poder ter uma economia mais ou menos ao mesmo nível, independentemente de como esta seja prosseguida. Portanto, e é por isso que existe este sonho. Charles de Gaulle veio propor em 1959. Mikhail Gorbachev também entre a década de 80 e depois já com o desmantelamento da União Soviética, veio a falar na questão da grande Europa, que incluía exatamente já este projeto de Lisboa a Vladivostok. Em 2010, vejam bem o que é que aconteceu em 2010, porque eu vou partilhar convosco, que é para que toda a gente possa ficar ciente de que isto não é novidade nenhuma. Em 2010, vejam bem a data deste artigo, que foi publicado no Der Spiegel, e que já está a transcrever um artigo publicado, algumas passagens de um artigo de opinião de Vladimir Putin para um jornal alemão, neste ano de 2010, portanto estamos a falar de 12 anos, em que realmente vinha propor uma zona de comércio livre entre a Rússia e a União Europeia. Reparem, era isto exatamente que Vladimir Putin estava a pensar quando veio propor a grande Europa de Lisboa a Vladivostok, para que existisse uma zona de comércio livre que, de facto, pudesse propor e pudesse apresentar um mercado continental unificado com uma capacidade superior a trilhões de euros. Reparem que não é nenhum projeto de conquista territorial, não é nenhum projeto de soberania e de exercício de soberania política sobre países até Lisboa, não é nenhum destes disparates que eu já vou partilhar aqui convosco também, porque nós temos de ver como é que a comunicação social portuguesa passou e deu uma notícia destas. Vejam bem o disparate que aqui está. CNN de Portugal, nem Lisboa está segura agora. E aí reparem que isto é que interessa, é o clique e as pessoas fiquem a acreditar que este senhor que está aqui na fotografia, Medvedev, que está a sugerir que se chegue até Lisboa na conquista. Repara agora outro, o objetivo megalómano da Rússia que inclui Lisboa. Afinal, o que está em causa? O neostalinismo? Reparem bem na quantidade de disparates que aqui são ditos. E depois vejam mais, porque isto não fica por aqui. Isto até é dito, há aqui mais um.
Outro, nem Portugal está seguro. Rússia revela a sua nova ambição, construir uma Eurásia de Lisboa a Vladivostok. Isto aqui, e claro que nós tivemos também o nosso já mais do que conhecido observador a ir nesta conversa, mas não podia deixar nunca de partilhar um último tópico, uma última fonte desta quantidade de disparates que na altura surgiram e que nessa quantidade de disparates aparece também, lá está, também não surpreende nada, a declaração ameaçadora de Medvedev. Reparem bem como é que o Diário de Notícias dá uma notícia destas. A declaração ameaçadora. Portanto, ele quer, de facto, conquistar a Europa e vir até Lisboa. Mas, senhores, nós não estamos a falar. Eu sei que às vezes tentam falar isso dessa maneira. Nós não estamos a falar propriamente do Daesh que quer recuperar o califado ou que quer conquistar o califado. Eu sei que é essa a ideia que se está a tentar passar. Mas isso aqui é completamente absurdo. É surreal. Como é que órgãos de comunicação social portugueses dão notícia desta forma? E depois tivemos aquele post que eu dei, que eu aqui indiquei, daquela pessoa, que vem também alimentar ainda mais o médio disparate, porque o que interessa é dar esses medos e dar essas falácias para as pessoas, para ficar toda a gente com medo daquilo que os russos podem fazer. Mas reparem que até mesmo, por exemplo, o Observer, em 2014, já falava disso. Também continua a falar disso. Emmanuel Macron, em 2019, teve uma reunião com Vladimir Putin para perceber quais poderiam ser os trâmites em que este projeto poderia, de facto, ser construído. Reparem bem, 2019, Emmanuel Macron, estamos aqui a 20 de agosto de 2019, aqui está, acreditamos nessa Europa de Lisboa a Vladivostok. Isto foi dito por Macron numa conversa com Putin. Portanto, estão os dois empenhados em construir este projeto e depois aparece-me este tremendo disparate, esta estupidez de dizer que Medvedev está a propor estes são os novos planos da Rússia que quer conquistar Lisboa. E agora, reparem, tem uma plataforma que foi construída em 2015, Lisbon, Vladivostok, um espaço económico comum que sirva de espaço de paz e de amizade entre os povos. Reparem, temos aqui muita informação, temos até quem são quem compõe o quadro. Reparem que temos aqui russos, temos alemães, Franco-Russian, a Câmara Franco-Russa, de Comércio Franco-Russa. Temos aqui um conjunto de personalidades, Bielorrússia, alemães, temos aqui um conjunto de personalidades que integram o quadro deste projeto que pretende, de facto, promover e dinamizar essa situação. E depois temos aqui, como membros, okay, essas câmaras de comércio, e depois temos aqui várias empresas, vejam aqui, França-Rússia, a Coffee Indústria Rússia, Siemens, Bosch, Volkswagen, nós temos aqui os parceiros comerciais também, Continental, Bayer, ou seja, toda esta gente está a promover aqui a linha também de caminhos de ferro também do alemã. Nós temos toda esta realidade e depois temos ainda, reparem, associadas da CIP, da Confederação Internacional Portuguesa, portanto, a CIP, já nem me lembro o que quer dizer a CIP, mas pronto. Bem, basicamente, temos aqui a Confederação of Portuguese Business, é assim que eles se apresentam, porque isto agora é melhor assim a Confederação Empresarial de Portugal, exatamente. E reparem que eles aqui já estão a dizer que a CIP esteve presente na conferência Lisboa-Vladivostok no dia 28 de junho de 2021, nem há um ano. E não há ninguém que venha a público explicar o que raio é isto de Lisboa-Vladivostok. É preciso manter este tipo de alarmismo, este tipo de loucura, de que os russos vão conquistar Lisboa, os russos querem chegar a Lisboa e vão dominar e criar uma supremacia sobre todos estes povos. É preciso alimentar estas narrativas absolutamente doentias. Não há ninguém que venha a público, não há ninguém que vá a uma televisão explicar o que é que isto quer dizer. É preciso termos um alarmista que nem sequer faz a mínima ideia que isto existe e um conjunto de outros a dizerem que agora que ninguém pode parar os russos, eles vêm por aí fora. Isto é absurdo, é doentio. Aquilo que se passa foi aquilo exatamente que eu vos disse. Ou seja, é uma intenção de criar um espaço económico comum que de facto consiga favorecer as relações comerciais entre todos os povos e permitir, quer aos europeus, chegar a territórios asiáticos e também russos longínquos, e aos russos chegar a territórios ocidentais de forma que não conseguem chegar ainda hoje. Ora, eu recordo-vos agora, só para terminar um último aspecto, é que em 2013, aquilo que aconteceu, que deu origem ao Euromaidan, foi uma vez mais uma questão
sobretudo também relacionada não só política, com influência política, mas também motivada, ou pelo menos foi potenciada por um fator económico. Foi o facto de Viktor Yanukovych ter adiado ou ter suspendido a celebração do acordo de associação com a União Europeia. Porquê? Porque esse acordo de associação previa a exclusividade das relações da Ucrânia com a União Europeia. E aquilo que Vladimir Putin foi tentar fazer na altura não foi dizer a Yanukovych para não celebrar esse acordo. Aquilo que Vladimir Putin foi tentar fazer na prática foi pedir que a Ucrânia estivesse na Eurásia e não abandonasse totalmente este projeto da Eurásia, indo exclusivamente para a União Europeia e ficando comprometido qualquer forma de integração, de aproximação e vedada até fechada a porta para a Rússia. Portanto, e para aquele universo da Rússia, da russofonia, ali perto. Portanto, aquilo que se quis pretender, basicamente, foi, colocar já as pedras de início que construíssem a base daquilo que seria esta Eurásia, de Lisboa a Vladivostok. E esse início poderia ter acontecido através da Ucrânia, se a União Europeia não tivesse sido tão teimosa e não tivesse insistido com o facto de querer a exclusividade da Ucrânia e não querer que a Ucrânia jamais estivesse inserida no espaço da União Económica Euroasiática, porque a Ucrânia iria estar nas duas e poderia ser o primeiro passo para depois de construir, de facto, este projeto. Mas é aquilo que temos, é isso, e desde 2014, com todas as sanções, este projeto ficou comprometido. Aquilo que o Medvedev quer fazer é promover naturalmente o fim dessa política de sanções, que teve origem e que foi claramente empolada a partir da questão da Ucrânia, resolver essa questão e depois sim poder avançar com esse tipo de projeto. Não há cá qualquer tipo de conquista territorial ou de exercício de soberania sobre algum país da União Europeia. Um bom dia a todos.